é bom estar na casa do Senhor. Como é bom poder servir a esse Deus. Quero te convidar de pé, abra tua Bíblia em João, capítulo 15. Vamos fazer uma leitura bíblica, já que estamos no seminário de mulheres. Minha gratidão ao pastor Rogério, pastor Rubem, pela confiança. Convite de estar aqui nessa noite. Obrigada. Nossas pastores amigas, por amiga, somos amigas de infância, mas eu mais velho, né? É uma alegria poder estar aqui com vocês. Meu esposo não pôde me acompanhar, mas traga aqui o abraço dele. João 15, do 1 ao 17. Vou fazer uma leitura um pouquinho comprida, mas tentei diminuir, mas eu vou precisar ler, porque o Senhor quer falar conosco. Minha gratidão à vida de Roseli, que está me acompanhando. Obrigada, tia. Vamos estar lendo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanho, lanço no fogo e o queimo. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas, para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês quem me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Podemos assentar. Essa passagem narrada, por o apóstolo João, é Jesus contando uma alegoria, uma ilustração. O livro de João, o Evangelho de João, ele vem apresentando Jesus como Filho de Deus, e ele apresenta, Jesus se apresenta, eu sou o pão, e aqui ele vem falando, eu sou a videira. A videira, no contexto de Israel, é algo muito comum de se ver. Para nós aqui, nem tanto. Talvez nem todo mundo aqui já viu uma videira. Alguém já viu aqui? São pouquíssimos, mas lá é algo comum, que se vê constantemente. Então, quando Jesus falou que ele era a videira verdadeira, ficou muito clara essa passagem bíblica na mente daquele povo. Mas eu quero contextualizar para vocês, então, a videira. Aqui, normalmente no Brasil, eu conheço a pastora Jamila, tem uma na casa dela. Ela tem, aí são parreiras, porque faz um pergolado, aquelas espinhas. Aí, como ela é trepadeira, ela sobe, e aí os galinhos, os ramos vão ficando naquele pergolado, e os cachinhos de uva ficam pendurados.
É muito bonitinho de se ver. Mas é um tronco, né, que sai, comprido, ele sobe e aí vem os ramos. É assim que é a videira. E aí o Senhor vem falando que Ele é a videira. E eu tive a curiosidade de dar uma olhada sobre vídeos de quem até eles falando sobre videira, sobre plantio, sobre poda, né? E eu achei muito interessante o quanto essa passagem ela vem fazendo sentido quando a gente entende como é a videira e como o vinhadeiro tem que cuidar dela. Aí o Senhor Jesus se apresenta que Ele é a videira verdadeira. No Antigo Testamento, por várias vezes, o Senhor apresenta a nação de Israel como a vinha dele, como a videira dele. Em Isaías
aquilo que produzimos nos denuncia, aquilo que produzimos nos revela, porque se estamos ligados na videira, o nosso fruto vai dizer como a videira verdadeira. E é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Como nós fazemos, né? Jesus agora é a videira verdadeira. O primeiro passo para eu ser ligada nessa videira é a salvação que Jesus veio conquistar para mim na cruz. O Senhor Jesus, no livro do Evangelho de João, ele fala que ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Jesus veio com uma missão nessa terra, a missão de se oferecer como um sacrifício, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que a nossa conexão com o Pai fosse restaurada através dele. Sem Jesus não se há conexão com vida eterna. Sem Jesus não há salvação. Jesus é o único caminho que nos conduz à salvação. O primeiro passo para eu estar conectada nessa videira é eu reconhecer que o Jesus é o único Salvador, que ele ressuscitou para perdoar os meus pecados. Ele se entregou na cruz, no terceiro dia ressuscitou e está direito do Pai, e um dia voltará para buscar a igreja que ele construiu e estabeleceu nessa terra. Só existe este caminho, só há um caminho, e a videira verdadeira é o caminho. Primeira coisa é a salvação, que o Espírito Santo de Deus produz em nós o arrependimento, nos convence dos nossos pecados e nos faz aceitar a palavra do Evangelho de boas novas, que é Jesus a salvação. Depois que eu aceito Jesus no meu coração, eu preciso permanecer nessa videira. Mas para eu permanecer nessa videira, eu preciso estar numa vida de santidade. Alcanço a salvação através da minha confissão em Cristo Jesus, mas permaneço nele se eu viver uma vida de santidade.
você está cuidado para estar de novo. Porque este é o tempo que o Senhor escolheu para frutificar. O lavrador é muito interessante quando ele vai preparando a videira. Todo ano o lavrador ele precisa podar a videira. Eu estava vendo um vídeo e ele dizia, ele explicava que normalmente depois do inverno, no início da primavera, a videira precisa ser podada. E aí eu estava vendo o vídeo e eu fiquei horrorizada, porque era assim, você olhava para cima, aquela videira não tinha vida, porque não tinha folha nenhuma, as folhinhas tinham caído tudo, só estava aquele monte de galho. Aí eu vinha até me explicando, havia no mesmo percorrido várias videiras. Aí ele vinha explicando, né? Aí vinha o tronco subindo, aí tinha o ramo, aí no ramo tinha muitos raminhos, porque vai saindo mais. Aí ele falava, olha, aqui eu vou ter que podar todos esses raminhos, vou podar os raminhos, e vou podar esse ramo maior aqui no meio, porque eu preciso que esse ramo cresça mais. E se eu deixar esses raminhos, a energia vai passar para os raminhos e vai impedir que esse ramo cresça como eu preciso que ele cresça. E aí ele podou os raminhos, podou aquele ramo no tamanho. E eu fiquei pensando, quantas vezes o Senhor não faz isso conosco, né? Estamos na videira, ligados na videira, somos ramos e produzimos muito, porque os nossos raminhos produziram muitas uvas, nós produzimos muito. Mas aí vem o lavrador e corta aqueles raminhos e a gente não compreende, porque a nossa visão ela é limitada. Por que cortou? Por que cortou esse raminho se eu estava produzindo tão com excelência? Por que cortou? Sabe o que o Senhor falou no meu coração? Que os nossos pastores são como tesouras na mão do lavrador. E aí o nosso pastor vem na mão do lavrador e corta o raminho. Estava na mídia, não vai estar na mídia mais. Estava na equipe do louvor, vai podar, não vai estar mais. E aí a gente sofre uma poda tão dura que a gente pensa, o que está acontecendo? O pastor está de marcação comigo. Não, é a tesoura na mão de Deus. Podando aquilo que não é para este tempo. Sabia que tem missões nas nossas vidas que elas são temporárias? Tem coisas que a gente faz na casa do Senhor que vai ser por um tempo. Aqueles raminhos produziram, mas pastor, Deus vai como um lavrador e poda, porque Ele quer uma prioridade em algo. Deus está podando as ramificações, porque agora
Tem coisas que Deus permite até certo ponto, mas chega um ponto que Ele dá um basta, porque chegou o tempo, chegou a hora, porque foi para esse tempo que Deus te chamou. Então Ele tira as distrações, aquilo que tinha não tem mais, aquilo que era não é mais, aquilo que fazia não faz mais, porque o matador podou, e agora vai crescer para onde Ele quer. Ele fecha as portas que Ele deseja, mas Ele abre um caminho, e é esse caminho o que precisamos entender, que a vontade de Deus, por mais que seja contrária à nossa, sempre vai ser a melhor. Para de resistir, irmã. Para de resistir. Aceita. Aceita o direcionamento de Deus para a tua vida. Ele está mudando a rota. Pastor, Deus está mudando rota de mulheres aqui. E Deus tem te usado como tesoura para mudar a rota. Senhor, Deus tem usado o Senhor como aquele que fala, não, agora vai para cá. Confie. O teu pastor é um instrumento nas mãos de Deus para mudar a direção. Tem estações na nossa vida que passam. Tem novas estações chegando. Glória a Tem Deus. novas coisas chegando. E para eu viver o novo, Deus dá uma limpada nas nossas prioridades. Para a gente não sair da rota. Para a gente não sair do lugar. É doído. Dói quando Deus nos poda. Quando Ele tira de nós o nosso sonho, o nosso desejo, as nossas metas, as nossas realizações, porque na poda Deus faz isso. Deus poda o nosso eu, Ele vai podando o nosso eu. Ele vai podando o nosso eu, Ele vai dizer, não é você, sou eu. Não é o que você faz, é o que eu faço. Não são as suas mãos, são as minhas mãos. Aí Ele te tira daquilo que você dominava, aquilo que você fazia, Senhor, com tranquilidade, e te coloca no lugar que te exige mais, que você vai ter que se preparar mais. É assim que Deus faz. Glória a Deus, aleluia. É uma classe, já viu, quando a gente está estudando? Você está numa determinada classe, 8º ano, né? E aí você está bem, tirou boas notas, foi aprovado em tudo, mas chega no final do ano, para você passar para o 9º ano, você tem que aceitar sair dessa classe que você já domina o assunto. E Deus te convida para ir para uma sala onde vai te exigir mais, mas também você vai aprender mais. Na faculdade é assim, você sai de um período dominando aquilo, aí você vai para outro período na faculdade que você vai ter que aprender novas coisas, que vai te impor novos desafios. Ou você vai e cresce, ou você fica e estagna, irmã. Deus está te levando. Ele corta galinhos porque aquela classe já passou. Aquela sala já passou. Você já aprendeu o que você tinha que aprender. Agora é a próxima sala. Agora vai ir para um novo período. Aí quando você está dominando, já está confortável naquele período, você vai para um mais para frente. Porque é assim. Na presença de Deus é assim. Eu caminho e me deparo com águas no tornozelo. Eu caminho mais um pouco com águas que eu caminho mais e águas estão nos ombros. Eu caminho mais e as águas já estão me submergindo, porque é tão profundo. O que Deus tem é inesgotável. Porque o que Ele realiza nessa terra não pertence unicamente
ser capaz de ir. Somos assim, ramos na mão do lavrador. E o lavrador nos poda. Tira de nós aquilo que a gente fazia tão bem. Tira de nós aquilo que a gente já estava tão habilitadas e acostumadas. E a gente chora. Porque dói quando Deus poda. E aí você queria ir pra cá. Aí Deus vai e pega um raminho, porque o lavrador faz isso, sabe? Ele corta o ramo e amarra o ramo no rumo que quer que o ramo cresça. Aí você estava prontinha para ir para a direita. Aí o Senhor, o lavrador, pega seu ramo e ó. Agora você vai para frente. É para cá agora. E aí a gente tem que fazer igual o apóstolo Paulo. Uma coisa fácil. Me esqueço das coisas que para trás ficaram. E prossigo para aquelas que estão diante de mim. Para de olhar para trás. Para de saudosismo. Para de ficar chorando pela fase boa que passou. Tudo que passou foi alicerce, foi experiência, foi estrutura. Para você ir para onde Deus deseja que você vá. É hora de olhar para frente. Tem que caminhar para frente. Não existe ramo ligado na videira infrutífero. O ramo que está ligado na videira, que é Jesus, a videira verdadeira, vai produzir frutos. Ninguém fica estéril ligado a Jesus. Ninguém. O apóstolo Paulo vem falando da igreja como um corpo. Cristo é a cabeça, nós somos membros desse corpo. Cada um tem uma função. Um membro não pode dizer a outro, não preciso de você. Todo mundo tem uma função. Talvez você se pergunte, mas eu ainda não entendi qual é a minha função. Eu ainda não entendi o que é para eu produzir. Continua firme, ligado na videira. Deixa o lavrador te podar e te conduzir. O fruto vai vir. Glória a Deus, aleluia. O fruto vai vir. Não é eu que tenho que saber o que eu vou produzir. Na caminhada, o lavrador vai me conduzindo, ele vai me preparando para a produção. Talvez você não entenda agora, lá na frente você vai compreender para onde Deus está conduzindo você. Só se permita, se entregue na mão do lavrador, deixa ele te podar, deixa ele te direcionar, deixa ele cuidar de você. E no tempo certo você vai entender qual é a sua missão nessa terra. Nós fomos gerados com um propósito.
frutificar vida. Porque o que a gente produz nessa terra, direcionados pelo nosso Pai Celestial, vai produzir vida na vida do outro, vida eterna, vida que salva, vida que liberta, vida que transforma. Mas para isso eu preciso estar ligado nessa videira verdadeira. Ligação fala de conexão, fala de intimidade. Estar conectado. Aqui ele vinha apresentando nessa passagem bíblica, ele fala dos ramos secos. No versículo 2 ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa para que produza mais frutos. São cortados porque são secos, e estão secos porque não estão mais ligados. Aqueles que se desconectam de Jesus perdem a vida. A videira verdadeira, tronco é que produz a seiva, que transfere a vida. Quem traz a vida em nós é Jesus. Fora dele nós somos ramos secos. Sem Jesus não há vida em nós. Sem Jesus para nada vale, a não ser para ser queimado. Porque para Deus não serve o que alcança só isso aqui. O que Deus tem para nós alcança a eternidade. É seco. E para não nos perdermos, para não secarmos, para não nos conectarmos da videira verdadeira, João vem falando que Jesus nos falou algo. No versículo 7 Jesus disse: se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Primeira coisa, a palavra de Cristo tem que permanecer em mim. O salmista já dizia, né, escreveu: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se as minhas palavras permanecerem em você, para eu permanecer na videira verdadeira que é Jesus, a palavra dele tem que permanecer em mim. Águas que dão nos tornozelos, águas que dão nos joelhos, águas que dão na cintura, águas profundas, fala dessa intimidade. O quanto você está priorizando seu relacionamento com Jesus, o quanto você está conectada com Ele. Cuidado com as distrações, conectada com tudo, com todos, através das redes sociais, através das atividades, muitas vezes até dentro da igreja, porque o Senhor Ele não quer meramente os nossos serviços, Ele nos quer. Deus não quer o que você faz, Ele quer você. Deus não quer os seus serviços, Ele quer a sua vida. Ele te quer. E não tem como pertencer a Jesus se eu não guardo, se eu não permaneço na palavra. Tem mulheres que vivem de terça em terça, de domingo em domingo, de escola bíblica dominical em escola bíblica dominical, ou de seminário em seminário. Guarda a palavra, alimenta a palavra só aqui. É pouco. As águas vão ficar só no tornozelo. Tem gente que continua vivo, mas pouca profundidade. Tem gente que continua ligado na videira, mas não se permite um pouquinho mais. Deus está te convidando para uma profundidade maior. Nós precisamos guardar essa palavra. Nós precisamos permanecer nela. Não dá para viver com um relacionamento íntimo com Jesus se eu não medito nessa palavra. Vai ser raso. Se essa palavra ela não está em mim todos os dias, se os meus olhos não folheiam, não leem
aqui nesse livro, o meu relacionamento com Jesus vai ser raso. Mas o Senhor está nos convidando a um relacionamento mais íntimo. Esta palavra tem que permanecer em mim todos os dias. E aí ele segue, no versículo 7 ainda, Jesus diz: pedirão o que quiserem e lhes será feito. Aqui ele está falando de oração. Aí ele diz: minha palavra tem que permanecer em você. Você precisa meditar a palavra. Ele fala: pedirão, tem que orar, irmã. Uma vida onde não há leitura da palavra, uma vida onde não há oração, a seiva que vem é rasinha e pouca, dá só no tornozelo, mal sacia você. Produção que alimenta outros, que refrigera outros. A palavra e a oração tem que ser permanente todo dia. Eu quero cantar como ela canta, que autoridade. Qual é o segredo? Palavra, oração, santificação. É você ir mais. Conectar-se mais. E aí ele segue aqui no versículo 12, Jesus diz: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Aí Jesus fala: minha palavra esteja em vocês, que vocês peçam, é na oração, e que vocês amem. Amar como? Qual é o meu? Quem que eu devo medir esse amor? Ele diz: assim como eu amei vocês, ao ponto de entregar a minha vida por vocês. Esse é amor. Por isso que o apóstolo Paulo disse: não adianta nada se você vender todos os seus bens, criar os pobres, se não for por amor, de nada vale. Você se oferecer para ser queimado, se não for por amor, de nada vale. Tem que ter amor. Colossenses 3:23, o Senhor diz, né, a palavra: tudo que vier a fazer, 23:24, fazer de todo o coração, como para o Senhor, cientes que receberei do Senhor a recompensa da herança, porque é a Ele que está servindo a Cristo Jesus. O amor foi o amor do Pai por nós que fez com que Ele se entregasse o seu primogênito para nos salvar. Foi o amor de Cristo por Pai que fez com que Ele entregasse a sua vida por nós. O amor de Cristo por nós. E tem que ser por amor tudo aquilo que eu vou fazer nessa terra. Tudo aquilo que o Senhor me direcionar a fazer tem que ser por amor. E aí ele vem no versículo 16: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Foi Deus que nos escolheu para darmos fruto. O Senhor Jesus fala aqui no versículo 5 dessa mesma passagem: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem
alistou. Não é sobre as suas capacidades e habilidades, é sobre aquele que te chamou. O dia que você parar de olhar para si mesmo e olhar para aquele que te chamou, você vai seguir e avançar, porque o resultado ele está dizendo: olha, tem que estar ligado em mim, o resultado é comigo. Faz o que eu te mandei, entrega o que eu te falei, realiza aquilo que eu te designei. E o resultado, Deus, o resultado é com Ele. Quem vai fazer crescer, quem vai fazer fluir é Ele. Por isso que Ele nos poda, porque não é do nosso jeito, é do jeito dele, não é da nossa forma, é da forma dele, não é do nosso tempo, é do tempo dele. Porque pra gente parece que já está passando o tempo, já estava para tudo acontecendo, e Deus está, não, Deus já está podando, já está te preparando. Quanto mais o Senhor amassa o barro na casa do oleiro, eu não sei qual está a intensidade da